descobriu a internet. Quê? Tá comprando online? Tipo o quê? Aquele tabuleiro que tem as letras assim, você e aí conversa com o copo, assim, sabe? Are you okay? Oh my God! Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A última compra de Silvio Santos na internet haveria sido um tabuleiro de Ouija. Foi isso que o seu neto, Thiago Abravanel, falou em horário nobre, no programa do Fantástico, deixando uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas. Por que ele comprou ou compraria um tabuleiro de Ouija? Será que a Rede Globo estaria tentando queimar o filme, podemos dizer assim, de Silvio Santos de uma forma subliminar? Aqueles que foram inimigos durante anos, rivais, concorrentes, emissoras concorrentes, agora fazendo ali o seu ultimato. A Globo tentando manchar a reputação, de certa forma, de Silvio Santos, principalmente sabendo que a maioria do povo brasileiro é um povo cristão. Essa notícia repercutiu muito e é exatamente isso que iremos analisar. Será que ele haveria comprado mesmo isso e por que ele faria isso caso fizesse? Essa imagem que você está vendo aí, ela representa algo muito interessante. Ela vem com uma pergunta. O que você é nesse momento? Você é apenas um consumidor de conteúdo na internet, um consumidor de vídeos online, que passa algumas horas do seu dia rolando o feed, por exemplo, de uma plataforma como o TikTok, ou você é o produtor? O produtor é o cara que está ali do outro lado, muitas vezes sem aparecer, mas em vez de perder o seu tempo gerando visualizações, ele está gerando lucro e ganhando tempo de vida. Porque sabe utilizar algumas técnicas para fazer com que o que chamamos de algoritmo potencializado de viralização pode fazer por você. Como é que funciona essas técnicas? Como é que funciona esse algoritmo? Isso funciona com simples gatilhos dentro de um vídeo de 60 segundos, por exemplo, numa rede social como o TikTok, onde nós atraímos a atenção, geramos uma certa curiosidade, despertamos um desejo e no final fazemos uma chamada para ação. Isso faz com que esse vídeo entre no perfil de viralização e faça com que pessoas sem aparecer, sem precisar sair de suas casas, possam alcançar grandes resultados. Esses números que você viu aí, eles dão praticamente 15 mil reais em 30 dias. E quem fez isso foi um cara que se chama Pedro Magalhães. Inclusive ele deve estar assistindo esse vídeo aqui, vou pedir até para ele comentar aqui embaixo, pois ele é um dos alunos do meu treinamento, o qual você pode nesse exato momento aprender o mesmo passo a passo que o Pedro Magalhães fez para deixar de ser um Uber e simplesmente ganhar ali mais dos seus 15 mil reais sem sair da sua casa, sem aparecer, utilizando aí o seu celular, o seu computador, a sua internet. Eu estou finalizando a chamada antes da grande atualização do meu treinamento. Nesse momento você consegue acessar com desconto de R$1.000. Basta clicar nesse link aqui embaixo e se quiser ter um desconto extra, basta você colocar a palavra liberdade no campo tem um cupom de desconto que você pode hoje mesmo garantir a sua vaga, começar a aprender e dar o seu primeiro passo para fazer assim como o Pedro Magalhães. Está encerrando, hein? Corre lá e garante sua vaga. Acho que agora, mais pro fim, assim, ele descobriu a internet. Ele tava na internet fazendo compras online. Eu falei, quê? Tá comprando online? Imagina a pessoa nunca imaginar que do outro lado da tela o Silvio Santos tá comprando um negócio de alguém que tá revendendo, sabe assim? Aí, sabe quando cai uma ficha assim, e aí ele compra as coisas mais inusitadas. Tipo o quê? Aquele tabuleiro que tem as letras assim, e aí conversa com o copo, assim, sabe? meio místico. O que é um tabuleiro de Ouija? O tabuleiro de Ouija foi criado no século XIX e é utilizado por pessoas que fazem aí as suas práticas ocultas, o ocultismo. O objetivo principal de um tabuleiro de Ouija é fazer a comunicação entre o mundo dos vivos e o plano dos mortos, ou seja, a comunicação com espíritos, mais especificamente com demônios, porque eu particularmente nunca vi ninguém aí utilizando um tabuleiro de Ouija para se comunicar com espíritos do bem, e eu acredito que os espíritos do bem nem mesmo talvez se comuniquem conosco, pois as escrituras falam para que nós não tenhamos contatos com espíritos. Agora, por que então Silvio Santos estaria comprando um tabuleiro de Ouija? O primeiro fato a se observar nessa história é o fato de que emissoras rivais poderiam estar manchando a sua imagem
logo após a sua morte, juntamente com Thiago Abravanel, que trabalhou ou trabalha ainda na Rede Globo, já tem contato com eles durante muitos anos. O outro ponto é observar a história religiosa de Silvio Santos, o qual ele nunca trouxe a público como um judeu sefardita, agora trabalhando aí de certa forma com um mundo espiritual que nós não vemos ali com seu carisma, com seu programa de televisão. Os judeus não acreditam exatamente ou não enxergam da mesma forma que nós, cristãos, o próprio Messias, e também não enxergam da mesma forma o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. Porém, se você observar a história do povo judeu, vindo lá desde Abraão, por exemplo, quando chegamos em Salomão, nós vemos que Salomão se desviou do próprio Criador. As escrituras afirmam que ele adorou outros deuses, mais especificamente Salomão adorou demônios, ele fez sacrifícios para demônios, ele ergueu altares para esses sacrifícios, para esses demônios que não eram o Criador, e o próprio Criador se afastou do filho de Davi, se afastou do rei Salomão. Salomão passou anos de sua vida fazendo isso. Salomão foi o primeiro construtor do primeiro templo de pedra e que há, de certa forma, divergências quando olhamos exatamente para o mandamento do Criador e para o verdadeiro templo de pedra que não é feito por mãos humanas, de acordo com o próprio Cristo, de acordo com os apóstolos de Cristo. Mas, naquela época, Salomão ergueu um templo. Até hoje, Salomão é adorado e venerado por instituições como, por exemplo, os sionistas e até mesmo os maçons. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Silvio Santos, ele não era maçom, não havia necessidade, porque ele já era um judeu sefardita, ele já era um sionista. Quando olhamos para Salomão, nós vemos que na história de Salomão, ele também teve contatos com os mortos, ele também teve contatos com espíritos, teve contatos com demônios. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. De acordo com o testamento de Salomão, e até mesmo com livros escritos por ele, como a chave maior ou a chave menor de Salomão, os quais não foram colocados na Bíblia Sagrada porque o catolicismo romano considerou esses livros como apócrifos, Salomão relata que ele conseguiu ter o controle de 72 demônios e que inclusive o auxiliaram na construção desse primeiro templo de pedra. As leis da Torá exigiam que a construção do templo não usasse nenhum tipo de martelo ou talhadeira para cortar nem picar pedras. Salomão precisava de uma tecnologia superior para construir seu templo. Ele sabia que precisava entrar em contato com Asmodeus, o rei dos demônios, que possuía essa tecnologia. Então, quando observamos o judaísmo de certa forma e observamos a história por trás de tudo isso, aquela história não contada, pois a religião muitas vezes não deixa escapar brechas daquilo que eles não querem que as pessoas enxerguem. Mas quando olhamos para o misticismo da cabala judaica, quando olhamos para a história antiga como a história de Salomão, nós vemos que isso pode acontecer. Então o grande questionamento é, será que Silvio Santos fazia práticas parecidas com a do próprio Salomão, sendo que ele mesmo, mais de uma vez, já se disse como um grande admirador do rei Salomão? Pode pedir qualquer conselho que eu sou o Salomão sentado aqui no templo e eu dou o resultado do conselho. Quem quer fazer o conselho? Eu quero o conselho. E essa é a minha pergunta para você, trazendo esse tema aí, qual foi muito falado antes de ontem. Será que realmente
essa história falada aí por Thiago Abravanel, em horário nobre, no programa do Fantástico na Rede Globo, seria para manchar a reputação de Silvio Santos de uma forma subliminar ou simplesmente seria verdade? E por que a sua última compra na internet seria um tabuleiro de Ouija? Um cara que, como ele, um grande comunicador e altamente inteligente, sabendo das coisas, iria comprar algo assim tão sombrio? Deixa aí nos comentários a sua opinião, eu gostaria de saber. Compartilhe esse vídeo, passe essa mensagem pra frente, me ajude a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Eu não quero estar aqui para denegrir a imagem de ninguém, estou aqui apenas para tirar aquela tampa da caixa preta, fazendo com que as pessoas enxerguem muitas coisas que elas não conseguem enxergar, fazendo com que as pessoas observem muitas das coisas que não são faladas da forma que eu falo aqui em outros canais, tanto no YouTube, em qualquer rede social e principalmente na mídia aberta. Estamos aqui para questionar, estudar e aprender. Deixa aí nos comentários a sua opinião e eu te aguardo no próximo vídeo.